Olá, amigos do programa Joaquim Alessi. Na edição de hoje nós temos várias entrevistas muito interessantes. Nos primeiros dois blocos eu falo dos 80 anos do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá e entrevisto aqui na Superbanca o presidente do sindicato, Cícero Firmino da Silva, o Martinha. Ele fala de muitas histórias do sindicato, fala de atividades culturais, atividades que vão ser oferecidas não só aos metalúrgicos, mas a toda a população de Santo André, então vale a pena conferir. No terceiro e no quarto blocos eu converso com o presidente do São Bernardo Futebol Clube, Luiz Fernando Teixeira Ferreira, com o prefeito Luiz Marinho, com o superintendente da Coulsan no estado de São Paulo, superintendente geral, Dr. José Augusto Barreto, com o gerente regional da Coulsan aqui no ABCD e também na Baixada Santista, Dr. Toebaldo Antônio de Carvalho. A gente fala de uma doação de sangue que cerca de 150 atletas e membros da diretoria do Tigre fizeram na unidade da Coulsan em São Bernardo e mostra a importância da doação de sangue. A gente conversa ainda neste programa com o prefeito de Mauá, Donizete Braga, do Partido dos Trabalhadores, no lançamento da exposição promovida pela Braskem, empresa do Polo Petroquímico de Capoava, que fala da história dos moradores do entorno e do encontro de raízes entre empresa e cidadania. Eu converso com a organizadora dessa exposição, que é a gerente de relações, aliás, a diretora de memória institucional do Museu da Pessoa, a Márcia Ruiz. E, por fim, eu converso com o gerente de relações institucionais da Braskem, o Flávio Chantre. Para encerrar, a gente tem o tradicional bloco Café com Letras, que é gravado aqui na Superbanca e que eu vou falar sobre mergulho. Converso com os instrutores de mergulho Márcio Canhace e César Torres, da escola Scuba Lab, de São Bernardo do Campo. Enfim, são várias informações importantes que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Antes de a gente começar o programa, eu tenho uma tradicional mensagem do Diário de São Paulo, edição Bom Dia ABCD. Eu, Joaquim Alessi, para me manter bem informado, leio todos os dias o Diário de São Paulo, edição ABCD. Diário de São Paulo com notícias da capital, do Brasil e do mundo, e o Bom Dia ABCD com as principais informações da nossa região. A inovação do Bom Dia e a tradição de 130 anos do Diário de São Paulo estão juntos para trazer muito mais jornalismo, serviços, esporte, notícias da TV e entretenimento. Nele você encontra também os melhores colunistas. Traz sempre promoções imperdíveis, como a atual, com peças de silicone que, para participar, basta você juntar 7 selos publicados diariamente no jornal e com mais R$ 8,90 você leva para casa uma das peças. São 12 peças diferentes, uma por semana. Eu já estou fazendo a minha coleção. Assine para ter maior comodidade ou compre nas bancas por R$ 1,50. Diário de São Paulo. Jornal tem que ser diário. Muito bem, agora que vocês viram a mensagem do Diário de São Paulo, edição Bom Dia ABCD, a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial de 30 segundos e aí sim começa o programa Joaquim Alessi. Até já! Eu estava no quintal almoçando com minha mulher. De repente, bateu uma dor muito forte. Me disseram que eu precisava esperar 6 meses para passar com um cardiologista. Meu nome é Edson e eu não precisava ter morrido. Hoje seria o nosso aniversário de 20 anos de casamento. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, e nestes dois blocos a gente vai falar exclusivamente de um fato histórico. Nós estamos na semana em que o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá completa
80 anos de existência. 8 décadas de luta de uma gente abnegada, que arregaçou as mangas, que teve um compromisso, não só com a categoria, não só com Santo André, não só com Mauá, mas também com o Estado de São Paulo e com o Brasil. Teve um compromisso com a democracia, com a cidadania. Cícero Firmino da Silva, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. Dá para definir assim o propósito do sindicato? Dá, Joaquim. Olá, Joaquim. É prazer estar aqui. Olá, telespectador. É uma satisfação estar aqui com vocês. Você enumerou aí de uma forma muito brilhante, né? E esse sindicato nosso, realmente, ele tem uma história muito rica, muito linda, porque quando a gente começa a falar de Marcos Andreotti, que foi o fundador desse sindicato, um homem que militou 50 anos, né, no sindicato, até a sua morte, de 33 até 84, isso com o sindicato assim, existindo legalmente, né? Antes disso ele já tinha uma luta, né, dos trabalhadores aqui na região, e começa por aí todo um período, enfrentamos alguns períodos difíceis na época do Getúlio Vargas, né, na ditadura do Getúlio aí no Estado Novo, de 30 a 45, houve intervenção também no sindicato, e foi enfrentando várias dificuldades. O golpe militar de 64, ou seja, nosso sindicato ele sofreu 5 intervenções durante esses 80 anos, né? Os empresários muitas vezes depois da intervenção investiam no sentido de colocar uma diretoria que fosse próxima dos empresários e contra o interesse dos trabalhadores, e os trabalhadores iam se reorganizando e refortalecendo o sindicato, e assim a nossa história, né, de luta, de resistência. Um sindicato bastante ideológico do ponto de vista da classe social, um sindicato que lutou pelo petróleo é nosso, a luta contra o fascismo, o nazifascismo na Europa, na Segunda Guerra Mundial, a luta pela redução de jornada de trabalho. A gente tem lá algumas coisas interessantes, o garoto, né, reivindicando 240 horas de abono, né? Então lutou pelo abono, que hoje o pessoal recebe 13º salário. Então, esse sindicato é muito rico em termos de história, né? Por isso que tudo que a gente faz, né, para poder mostrar para a população a importância desse sindicato, ainda é pouco diante da grandeza que ele teve e agora nesses 80 anos que comemora esse ano. Legal. E eu não tenho a menor dúvida em falar isso, porque eu, graças a Deus, eu consegui acompanhar quase metade dessa trajetória, acho que nos últimos 35 anos que a gente cobre política, cobre sindicalismo, cobre economia, a gente acabou acompanhando, quer dizer, desde 1978 para cá, e a gente chega à conclusão de que o Brasil não seria hoje o que é, se não tivesse a história dos metalúrgicos de Santo André e Mauá, a história dos metalúrgicos do ABC de uma forma geral, porque vocês tiveram um papel decisivo. A tua luta, particularmente, que eu acompanho nesse período todo, mas a luta anterior, que você já citou aí, do Marcos Andreotti, você falou do período do Getúlio até 1945, mas logo em 47, os metalúrgicos de Santo André, os trabalhadores, os operários, elegeram um prefeito no comecinho e tiveram essa eleição usurpada, tirada da mão pelos poderosos. Muitas vezes vocês ficaram fora da sede, porque o sindicato estava sob intervenção, na época já do regime militar, de 64 até 1980. Eu costumo dizer que, para mim, o regime militar vai até 89, porque, para mim, liberdade a gente só teve no dia que pôde votar para presidente da República. Exatamente. Podemos ter votado certo ou errado, não interessa, mas só o dia que a gente pôde votar. Com a Constituição de 88, teve a Constituição e a eleição, de 88 e por aí. Eu acho que dá um orgulho, apesar de... Eu sei que você perdeu muitas noites de sono, deixou a família muitas vezes esperando e não sabia se você ia voltar para casa. A gente tem um vídeo aí que a gente preparou para o dia da festa do 23 de setembro, onde mostra você até numa atitude bastante destemida, numa greve, né, do Matavac lá, que você abre a camisa e fala, pode atirar, fala, como é que é aquela história? Conta pra gente. Pois é, Joaquim, a gente, o pessoal que vê hoje fala, é uma loucura, mas a gente tem que ser um pouco maluco para enfrentar. Às vezes. Você faria de novo aquilo? Eu faria, eu tenho dito sempre para os meus companheiros, e até para minha família, que se eu fosse escolher um período para nascer e viver, ou reviver a minha história, eu escolheria tudo o que eu fiz, tudo o que eu passei na minha vida, porque quando chega num momento como esse, dá muita gratidão. E alguns momentos que eu passei também muito importantes,
dentro dos sindicatos, trabalhadores vindo agradecer as nossas lutas na porta de fábrica, algumas conquistas. Isso dá uma alegria que não tem dinheiro que pague, não tem coisa assim mais importante. Então, para mim foi muito importante ter vivido nessa região praticamente toda a minha vida, ter conquistado e conquistei aqui, a minha família, meus amigos. Tem hoje assim, um movimento sindical e político que dá assim, um espaço da gente ter amigos muito importantes, Joaquim. E eu lembrava-me aqui agora o seguinte, o nosso sindicato, para você ver o grau de importância, eu estive vendo umas imagens esses dias, o João Goulart, presidente da República do Brasil, que foi cassado, né, tomaram o poder dele em 64, quando ele vinha na luta que estava das reformas de base, ele esteve no nosso sindicato, esteve aqui na Vila Lucinda, né, com nossos dirigentes sindicais acompanhando ele. O Brizola, quando voltou do exílio, foi um dos primeiros sindicatos que ele visitou, foi o nosso aqui de Santo André. Né? Então, assim, dá uma alegria muito grande, né, de ter essas pessoas. O Prestes também. Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes também, quando voltou do exílio também, foi um dos primeiros sindicatos que ele visitou. Eu cheguei a fazer entrevista com ele. Com ele, lá. Inclusive, nos 50 anos do sindicato, ele teve lá no nosso sindicato, então ele gostava muito, tinha assim, essa alegria, né, de vir no nosso sindicato. Então eu digo que quando eu entro ali dentro daquele sindicato, por mais que eu esteja cansado, triste, aborrecido com algumas coisas, mas eu ganho uma energia, porque a energia é muito forte, né, que tem dentro daquela casa. Agora, essa simbiose entre o sindicalismo e política, e lógico, a política está em tudo que a gente faz, em todas as ações do nosso dia a dia, em que pese as ações repressoras de uma luta de classes mesmo que se desenvolvia aí, o sindicato forjou no dia a dia líderes políticos da mais alta relevância. A gente vai falar sobre isso depois do intervalo comercial, assim como a gente vai falar dos festejos, porque também não dá para falar só de luta, tem que ter um momento de lazer também e de festa, né, Marta? Que é importante. Também. Mas eu peço licença para chamar um rapidíssimo intervalo comercial, em 30 segundos a gente está de volta. Até já. Eu lembro da minha mãe apertando a minha mão. Minha mãe raspou a cabeça para ficar igual a minha. João! Ela disse pra gente rezar, mas não adiantou. O doutor não tinha o remédio que eu precisava para sarar. Meu nome é Sara e eu não precisava ter morrido. Eu nunca brinquei com meu irmãozinho. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, nesse programa de festa, nesse momento de comemoração dos 80 anos do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, eu volto a conversar com o presidente Cícero Firmino da Silva Martinha. A gente falava disso, né? Mesmo sob uma ditadura, mesmo sob repressão, mesmo com intervenções, o sindicato forjou nesses anos muitos líderes importantes. Eu já falei do Armando Mazo, eleito e tirado do cargo num golpe mesmo militar. Mas depois disso a gente teve aí, pelo menos você costuma dizer sempre, nós estamos hoje no terceiro prefeito operário em Santo André, é isso? Exatamente, terceiro prefeito operário. A nossa história também, né, juntou essa questão sindical e política. E eu lembrava-me, Joaquim, o seguinte, quando eu comecei até a minha vida sindical, às vezes a gente tinha medo de falar que era político. A gente falava, não, eu sou sindicalista, sou... Aí um dia até uma pessoa assim mais antiga, um militante do Partido Comunista, ele falou, pô, não precisa ter medo de falar que você é político. Ele falou, pô, quando você nasce, você já está fazendo política. Quando você chora, que está no berço chorando, já está reivindicando você está reivindicando aí já uma madeira. É verdade. Então não precisa ter medo nem vergonha de dizer que é político. Na vida, realmente, a gente se faz política, precisa fazer. E o nosso sindicato, ele forjou, realmente, você lembrou muito bem, Joaquim, além dessa história maravilhosa que nós tivemos em 46, né, do Armando Mazo, nós, na sequência, depois por golpes e tudo mais, mas em 78, mesmo dentro do regime militar, a cidade de Santo André, o sindicato de Santo André conseguiu eleger o Benedito Marcílio, deputado federal, em cuja bancada tinha apenas 2 operários, que era o Marcílio, aqui de Santo André, aqui do ABC, e o Aurélio Pérez, de São Paulo. Verdade. Né? Então, 2 operários tinha apenas na bancada, né, do Congresso Brasileiro em 1978. E eu me orgulho de ter feito parte aí diretamente dessa história, porque em 1978 eu era estudante
fazia faculdade de jornalismo, estava no terceiro ano de jornalismo, era líder estudantil, presidente do diretório acadêmico da faculdade, tinha participado da reconstrução da União Estadual dos Estudantes no Congresso da AFAL, e nós tiramos dentro do nosso grupo político a decisão de que a gente tinha que ajudar a eleger um operário. Exatamente. E eu vim para cá, eu na época não era de Santo André, mas eu vim para Santo André para buscar o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e levar para a PUC, para uma palestra, e a gente ajudou a eleger o Marcinho. Os estudantes tiveram um papel fundamental. Né? Nós, dentro da fábrica, essa época eu trabalhava na Moles também, nós tivemos uma discussão interna dentro da fábrica, nós falamos, não, é importante a gente eleger um dirigente sindical, ter um representante nosso no Congresso. E aí, na sequência, nós tivemos o Cicote, em 82, e ele teve 2 mandatos de deputado estadual, 1 mandato de deputado federal, depois elegemos Miguel Rupp, vereador, João Avamileno, vereador, depois vice-prefeito, depois prefeito da cidade, e agora o Carlos Grana, por isso que eu disse, nós tivemos Armando Mazo, tivemos João Avamileno e agora Carlos Grana, 3 operários, né, 2 inclusive metalúrgicos, né? E o Grana já disse outro dia lá no sindicato que vem mais. Quer dizer, já está preparando aí alguma coisa, não daqui, porque ele deve ser candidato naturalmente à reeleição, mas depois, né, com todo direito. Tem coisa acontecendo. Pelo menos esperamos que essa história, né, se conclua assim de maneira favorável. Legal. Martinha, vamos falar um pouquinho de festa. Festa agora, 23 de setembro, 18 horas, o ato em comemoração aos 80 anos. E já tem show lá, né? Isso, nós queremos no dia 23, Joaquim, a gente quer fazer um ato envolvendo todas as pessoas que foram dirigentes do nosso sindicato, que estão vivos, e aqueles que já se foram, mas que têm familiares também, vamos convidá-los todos, para que possa receber uma pequena lembrança, né, que é uma réplica, né, do monumento. Né, da Tomio Otaki, vamos entregar para cada um deles, para que eles possam guardar isso como recordação dos 80 anos. Tem também, nesse dia, vai ter um show da Orquestra de Violeiros aqui de Santo André. No dia 28, nós teremos também um show maravilhoso, né, com o Ivan Lins, que será ali no Clube Aramaçã. A Orquestra Sinfônica aqui de Santo André, que é uma orquestra extraordinária, né? Maestro Carlos Moreno faz um trabalho fantástico. Um trabalho fantástico, uma orquestra assim, muitíssimo reconhecida aqui no Brasil. E no período da tarde, no mesmo sábado à tarde, nós temos também lá um arrastapé lá, para os aposentados, vai ter um baile lá. Esse vai das 15 às 20. Das 15 até às 20 e depois das 20h30 até as 9 horas, mais ou menos, 8h30, 9 horas da noite, começa o show do Ivan Lins no sábado, né? E no domingo, aí nós temos lá nós vamos fazer a entrega simbólica, né, desse monumento para o prefeito Carlos Grana, e vamos também lá ter um show também com artistas, tá? Principalmente que nós convidamos o Demônios da Garoa, que vai estar fazendo um show lá às 11 horas, para alegrar um pouco os metalúrgicos e tal. Sim. E vamos estar sorteando um Gol 0 km para os metalúrgicos também nesse dia, né? A gente quer que os metalúrgicos compareçam lá também. Isso lá no domingo de manhã? No domingo de manhã. Que maravilha! Então vamos ter também essa oportunidade. E eu estou sabendo também que a Câmara Municipal já marcou para o dia 24 uma sessão solene também em homenagem. Lembrou muito bem, no dia 24 também. Certo. Né, a Câmara eu estive visitando lá a Câmara, falando com eles sobre a importância daquele monumento ali no Paço. Estive falando também com o doutor Rodrigo, né, que é o diretor responsável pelo fórum também da cidade. Então conversamos com todas as 3 casas, está tudo em harmonia. Vamos colocar esse monumento maravilhoso, né, para ficar na história. Você está falando do monumento, deixa eu mostrar aqui a capa da revista ABCD Real deste mês de setembro. Está aqui o Martinha na capa e o monumento é esse aqui. A gente usou ele 2 vezes, o monumento é um só, mas ele pode ser visto como 8 ou como 0, fica 80. E é esse monumento com 12 metros de altura, é isso? 12 metros de altura, 15 toneladas. E feito lá em Ribeirão Pires? Feito em Ribeirão Pires, na empresa, numa caldeiraria SCA, que foi indicada pela própria Tomio Otaki. A questão da cor também, o pessoal tem perguntado por que vermelho. Foi a Tomio Otaki que escolheu a cor e ela que deu toda a ideia. E essa cor, lembrou do sol nascente, né? Que ela é japonesa. Ela é japonesa, não, ela criou a cor, inclusive, assim, a Sunbird, né? Eu nem sabia que era esse nome de cor, Sunbird. Certo. Eu procurei ver até o que significava isso. É uma cor
que a Ford lançou em 1984 o XR3, aquele Escort XR3. É essa cor aí que ela escolheu, talvez por ser uma cidade, Então, região de automóvel. Está tudo ligado aos metalúrgicos. Aos metalúrgicos. Então, né, essas pessoas, os artistas, eles têm essa capacidade maravilhosa, né, de pensar todos os detalhes. E até por essa disposição do sindicato, eu sei que vocês hoje têm uma participação decisiva na Secretaria de Cultura de Santo André, através do secretário Raimundo Salles. Eu fiz questão de gravar essa entrevista aqui na Superbanca, onde a gente grava habitualmente o quadro Café com Letras, porque o sindicato tem essa preocupação cultural o tempo todo e essa entrega desse presente para Santo André, que não é só para Santo André, não, é para a região toda. É um monumento do trabalhador maravilhoso que vai mudar, eu acho que inclusive a autoestima da população. Exatamente. Eu já comentei em outra entrevista com você, a gente vai para outros países, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos e a gente fica embasbacado quando vê aqueles grandes monumentos e fica pensando, por que a gente não tem algo assim? Exatamente. E aí você teve a sacada de eu tenho que também, né, nesse aspecto, Joaquim, agradecer o Salles, né? Raimundo Salles, que, como secretário de Cultura, quando ele assumiu a cultura aqui em Santo André, ele foi levantar os monumentos que tinha na cidade e ele verificou que tinha 27 monumentos, não tinha nenhum em homenagem ao trabalhador. Ele me alertou, olha, não tem um monumento aqui em homenagem ao trabalhador. Então você veja, né, essas questões todas, elas se uniram, né? E aproveitamos o momento de um operário também, um trabalhador, ser o prefeito da cidade. Então tudo culminou assim no momento dos 80 anos do sindicato, uma coisa maravilhosa, né? Deu essa liga toda, né, que podemos fazer esse monumento maravilhoso com a Tomi Otaki, também que é uma pessoa extraordinária. Maravilha. Martia, parabéns pelos 80 anos do sindicato, parabéns pelo seu trabalho à frente dessa entidade e que você continue fazendo esse trabalho por muitos anos aí. Obrigado, Joaquim, obrigado, telespectador, e vamos prestigiar os 80 anos. Tá ótimo. Esse é o Cícero Firmino da Silva Martinha, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, que completa 80 anos de existência. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações em 30 segundos. Até já. Eu adorava estar grávida. A gente estava muito feliz. No 8º mês de gravidez, eu comecei a sangrar. O Antônio correu comigo para o hospital. Eu precisava de um ultrassom para saber qual era o problema, mas a máquina não estava funcionando. Meu nome é Francisca e eu não precisava ter morrido. Hoje eu estaria batizando minha filha. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e nós estamos aqui na Coulsan de São Bernardo do Campo, acompanhando a doação de sangue de dirigentes, atletas, do prefeito Luiz Marinho, porque a gente sabe, é sempre necessário doar sangue. Para falar sobre essa campanha, que transcorre durante essa semana, mas, na verdade, a doação pode ser feita o ano todo. Eu converso com o superintendente da Coulsan no estado de São Paulo, doutor José Augusto Barreto. Doutor Barreto, primeiro, obrigado por nos receber aqui. Não, é sempre uma honra receber. Eu acho que São Bernardo está de parabéns, o apoio da imprensa, o apoio do Luiz Fernando, que é o presidente do clube, e mais ainda o prefeito Marinho, Luiz Marinho, que sempre está aqui na Coulsan, que eu digo sempre porque é verdade, ele vem com frequência aqui, é um orgulho a gente estar aqui. Essa parceria já estabelecida há alguns anos com a cidade de São Bernardo, o povo da cidade, é extremamente importante e a gente sempre alerta, né? O sangue, ele é um produto que só o ser humano, um ato de boa vontade, doando, é que ele tem disponível como um medicamento indispensável à vida em situações, em geral, de emergência. Então, o ato de doar sangue é um ato que salva vidas, é um ato que ajuda o próximo, é um ato de solidariedade humana. Então, a gente tem que entender, se a gente não doa e de repente, a gente precisa de sangue, vamos tomar sangue como? Essa é a pergunta que eu sempre faço para as pessoas, porque o sangue tem sempre que estar pronto no hospital. Doutor Barreto, nós vamos conversar mais vezes. Hoje é para divulgar essa campanha, mas o programa fica à disposição para divulgar todas as campanhas e sempre que a Coulsan tiver algo a transmitir para a população. Obrigado. Obrigado, eu acho que agradeço a colaboração da imprensa e também da nossa equipe de profissionais aqui, a maioria deles são pessoas, moradores daqui, que trabalham conosco aqui, uma equipe, hoje já temos 140 pessoas trabalhando conosco aqui na região. Ótimo, doutor Barreto, obrigado.
E agora eu converso com o gerente regional da Coulsan, Dr. Toibaldo Antônio de Carvalho. Bastante gente lá fora, normalmente tem assim mais de 100 pessoas em fila para doar sangue. E aí, doutor Toibaldo? Não, normalmente não. E seria muito importante, né, que a população tivesse esse hábito e mantivesse, não necessariamente essas 100 pessoas, mas algo perto disso aí, né, porque a constância na doação é que faz a manutenção do estoque. O sangue é um produto perecível, né, vamos dizer, o mais crítico é a plaqueta, que a plaqueta dura, um concentrado de plaquetas dura 5 dias no máximo. É um produto muito utilizado em pacientes que fazem quimioterapia. Então, a constância na doação por parte da população é que mantém os nossos estoques regulados. Hoje, como é que estão os estoques aqui na região? Nós temos estoque suficiente para as necessidades da região. Nós abastecemos todos os hospitais públicos da região do ABC e nós temos estoque necessário. Mas é importante o hábito da população doar para a manutenção desses estoques. Quem pode doar sangue? Quem pode doar? Todas as pessoas saudáveis, que têm hábitos saudáveis, né, de 18 a 67 anos de idade, mas a partir dos 16, com autorização do responsável legal, também pode doar, com mais de 55 quilos, no período, para o homem até 4 vezes no período de 1 ano e mulheres 3 vezes no período de 1 ano, com um intervalo mínimo de 2 meses para o homem e 3 meses para as mulheres. E pode procurar a Coulsan todos os dias, no horário comercial normal? Todos os dias, de segunda a sábado, das 8 às 13, pode ser feita a doação. Nos postos que nós temos aqui no Hemocentro, no Mário Covas, no Centro Hospitalar e também em São Caetano, na Rua Vital Brasil. Doutor Toibaldo, obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo divulgar essa necessidade que nós temos de doadores com regularidade. Esse é o doutor Toibaldo Antônio de Carvalho, que conversou com você, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. A gente vai para um rápido intervalo comercial e, na volta, eu converso com o presidente do São Bernardo Futebol Clube, Luiz Fernando Teixeira, com o prefeito Luiz Marinho. Vamos mostrar mais desse trabalho. Eu estava no quintal almoçando com minha mulher. De repente, bateu uma dor muito forte. Me disseram que eu precisava esperar 6 meses para passar com um cardiologista. Meu nome é Edson e eu não precisava ter morrido. Hoje seria o nosso aniversário de 20 anos de casamento. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, como eu prometi antes do intervalo, agora eu vou conversar com o idealizador dessa campanha pelo São Bernardo Futebol Clube, o presidente Luiz Fernando Teixeira Ferreira. Presidente, pronto para doar sangue hoje aí? Pronto, né? Queria cumprimentá-lo e agradecer a todos os atletas, funcionários do São Bernardo, monitores do Projeto Tigrinho, enfim, hoje são mais de 150 pessoas do São Bernardo Futebol Clube, pelo 5º ano consecutivo, vindo fazer essa ação que salva vidas, né? A doação de sangue é muito importante. E essa ação, como dizia o superintendente da Coulsan, Dr. Barreto, né? Ela é muito importante, muito mais para inspirar a sociedade, né, a vir doar, né, que tenha isso como um hábito constante. E o São Bernardo, pelo 5º ano, vem fazendo essa ação. A nossa torcida também participará, inclusive esse ano nós estabelecemos uma premiação para a torcida que trouxer mais doadores, né? Isso será contabilizado, quem doar, conseguir maior número de doações vai receber um prêmio para que eles possam fazer uma bandeira nova, né? São ações que o São Bernardo vem fazendo todos os anos aí no sentido de responsabilidade social, né? Se todos fizessem isso, não teria dificuldade nos bancos de sangue dos hospitais do interior, né? Hoje nós temos ouvia o responsável dizer que o estoque hoje está regular,
mas tem momentos que está em falta, né? Tem momentos, especialmente nas férias, em épocas de feriados prolongados, falta sangue nos bancos de sangue, e é muito importante que a população tenha essa convicção da importância desse ato. Esse ato salva vidas. Presidente, obrigado por essa entrevista e até a próxima. Agradeço. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, para concluir essa reportagem de doação de sangue aqui na Coulsan de São Bernardo do Campo, eu converso com o prefeito Luiz Marinho. Prefeito, é sempre importante esse gesto de solidariedade, além da doação, transmitir isso para a população de que é necessário cada vez mais a doação para que a gente tenha estoques garantidos para todo mundo, né? Com certeza, o banco de sangue tem a mesma importância do banco de órgãos, estão criando a consciência na população da importância da doação de sangue, da doação de órgãos, porque depois que eu morrer, de que valerá meus órgãos? Né? Se não, eventualmente, dispor para alguém que possa estar precisando. Da mesma forma, o sangue é muito mais simples, inclusive, porque ele se repõe, né? Ele não faz fazer falta para ninguém, né? Se alguém tem uma vida saudável, que tem condições de fazer a doação, você doa, daqui a pouco ele está reposto, não tem problema nenhum, como diz o outro, não dói nada, né? E pode salvar vidas. Então isso é que é o mais importante. E manter o estoque é fundamental para que uma família que tem alguém com problema de necessidade de receber sangue, não precisa, no desespero, na última hora, estava fazendo campanha de doação de sangue. Então é a forma mais saudável, melhor, para manter o equilíbrio do banco de sangue, do estoque regulador da nossa rede, da rede SUS, né? Então isso é fundamental. Então quero convocar a todos que tenham saúde, que tenham condições de fazer a doação, que venha de forma voluntária, faça a doação, que isso é importante para salvar vidas. Eu falava com o Dr. Barreto, que é o superintendente regional da Coulsan no estado de São Paulo, e toda a arrecadação de sangue, né, que vai para os hospitais públicos. O senhor mesmo vai agora no final do ano, já convidou até a presidente Dilma para comparecer aí, publicamente inaugurar o Hospital de Clínicas. Todas essas unidades de saúde necessitam o tempo todo de estarem abastecidas, né? Nós temos a rede reguladora do estoque de sangue do estado. A Coulsan aqui do ABC de São Bernardo é responsável pelo estoque da rede na região do ABC e na Baixada Santista, certo, Barreto? Então, você doando sangue, você está ajudando a salvar seguramente muitas vidas. E uma ação dessa, coordenada aí pelo presidente do São Bernardo Futebol Clube, Luiz Fernando Teixeira, trazendo todos os atletas, são cerca de 150 pessoas, isso acaba estimulando mais a população, né? Com certeza, o Luiz Fernando é um parceiro excepcional. 5 anos atrás eu provoquei ele, estava um estoque baixo. Saiu uma reportagem que o estoque estava baixo, eu liguei para ele e falei, Luiz, convoca o time, vamos fazer uma doação de sangue, eu vim também. E de lá para cá, não precisou cobrar mais, ele botou na sua agenda, né? Nós fizemos doação aqui há 3 meses atrás, né? Voltamos agora, então nós ajudamos a manter o estoque. Mas venha você também, participe dessa campanha saudável. Obrigado, prefeito, até a próxima. Valeu. Prefeito Luiz Marinho conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Programa que não acabou, não. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Eu me lembro da minha mãe apertando a minha mão. Minha mãe raspou a cabeça para ficar igual a minha. João! Ela disse pra gente rezar, mas não adiantou. O doutor não tinha o remédio que eu precisava para sarar. Meu nome é Sara e eu não precisava ter morrido. Eu nunca brinquei com meu irmãozinho. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e na abertura da exposição Histórias que se Cruzam, aqui em Mauá, no Teatro Municipal, exposição promovida pela Braskem, em parceria com o Museu da Pessoa e também com a Prefeitura Municipal. Eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o prefeito Donizete Braga, do Partido dos Trabalhadores. É sempre importante lembrar a história, porque sem história a gente não constrói o futuro, né, prefeito? Sem história um povo sem memória, né, Joaquim?
e fazendo aqui esta relação aqui com o Grupo Braskem. É um grupo que está em Mauá desde a década de 70, é um dos principais hoje grupos, né, que tem uma participação majoritária no orçamento municipal, tem buscado uma responsabilidade social, ambiental, que é importante, tem estabelecido uma grande integração com os moradores vizinhos, né, especialmente que moram no Sônia e Silva Maria, na nossa cidade. E a gente fica muito feliz de poder aqui não só relembrar, né, toda a história do grupo, mas ao mesmo tempo que reafirmar o nosso compromisso com a história do município, com a vinda de muitas empresas e indústrias, né, que têm potencializado cada vez mais o crescimento da nossa cidade. Portanto, é motivo para nós de muita alegria estar compartilhando esse momento tão nobre, tão importante da nossa cidade. Legal. Faz tempo que a gente não fala, né? Mas a gente vai ter que falar mais. Vamos marcar uma entrevista. Estou falando aí com a sua secretária de comunicação, com a Jo. A gente vai fazer essa entrevista. Eu sei que está acontecendo muita coisa boa em Mauá, tem muita coisa para falar para a população e logo, logo a gente vai fazer essa entrevista. Joaquim, é só você me convidar, viu? Como eu sou disciplinado, a hora que você convidar e você ligar para a Jo, eu vou estar com você. Primeiro porque você é um jornalista com uma grande competência, tem apostado muito no potencial da região do ABC, você que leva as notícias, né, que presta informação. E nós temos muitas boas novas, você tem razão, nós fizemos aí nesses 9 meses de governo, muitas reuniões, né, muitas atividades junto ao governo federal, ao governo do estado. Seguramente nós vamos apresentar ainda este ano e o ano que vem para a nossa cidade investimentos que vai continuar mudando muita cara da nossa cidade. Eu faço questão, depois de ir no seu programa, para detalhar cada projeto, cada programa da nossa cidade. Tá combinado. Prefeito, obrigado por essa entrevista. Até a próxima. Um abraço, Joaquim. Prefeito Donizete Braga conversou com você, amigo telespectador. A gente continua por aqui conversando com as pessoas que fazem parte da história de Mauá. Pois bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, a gente continua por aqui cobrindo a abertura dessa exposição Histórias que se Cruzam. E eu tenho a honra e a satisfação de conversar com a Márcia Ruiz, que é diretora de Memória Institucional do Museu da Pessoa. Márcia, que exposição bonita, hein? Muito obrigado. Foi um trabalho muito interessante que nós desenvolvemos aqui. A ideia, na verdade, era contar um pouco dessa história dos bairros do entorno do polo petroquímico, que é o Parque Capoavo, o Jardim Sônia Maria e Silvia Maria, e a gente entrevistou 24 pessoas, moradores dessa região. E eu acho que o que tem de mais bonito e rico nessa história é a gente trazer essas histórias invisíveis dessas comunidades. A gente teve a oportunidade com essas histórias, inclusive com aquilo que a gente desenvolveu, que foi essa exposição que vocês estão vendo aqui. A gente terá um material didático também, que vai ser usado nas escolas do ensino fundamental. E o propósito desse material é discutir a questão da memória e identidade. E o conceito de identidade que nós trazemos lá não é uma coisa pronta e finalizada. Na verdade, é para trazer reflexão e construção dessa identidade, como se faz um quebra-cabeça. Eu acho que é importante também, quando a gente fala da história das empresas, o museu ele tem como premissa que as histórias das empresas elas fazem parte da história do país. E ela está relacionada assim, e ela é construída por um grupo, que é o grupo ligado aos stakeholders dessa empresa. Então, são os funcionários, são os fornecedores, é a comunidade do entorno. E é importante ouvir essas histórias, inclusive para uma humanização dessas relações. Então, esse projeto, o prefeito mesmo trouxe a questão da lei, inclusive da discussão, na fala dele aqui na inauguração, da discussão em que quem chegou primeiro, se foi o polo, se foram as comunidades dos bairros. E para o museu foi muito interessante perceber que isso faz parte da memória coletiva, ou seja, essa identidade, essa memória é tanto do polo como da empresa, tanto da empresa, do polo petroquímico, ou mesmo da Braskem, como também dessas comunidades e dessa população. Essa história é uma memória coletiva. Márcia, obrigado por essa entrevista e até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade e eu convido a todos, né, dos bairros para visitar a exposição. Ela vai ter uma itinerância relativamente grande aí em termos de tempo e de diversidade de locais. Obrigado. Legal, essa é a Márcia Ruiz, do Museu da Pessoa, que conversou com você. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Flávio Chantri, que é o gerente de Relações Institucionais da Braskem. Eu estava no quintal almoçando com minha mulher.
De repente, bateu uma dor muito forte. Me disseram que eu precisava esperar 6 meses para passar com um cardiologista. Meu nome é Edson e eu não precisava ter morrido. Hoje seria o nosso aniversário de 20 anos de casamento. Pois bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessio, como eu disse, agora eu vou conversar com o Flávio Chantre, que é gerente de Relações Institucionais da Braskem. Eu estava lendo aqui atrás de você, a história do polo petroquímico do Grande ABC é também a experiência de inúmeras pessoas que vivenciaram essas mudanças, né? O polo está aí há quase 40 anos, alguma coisa assim, é muito tempo, a relação é muito intensa com a população. Como é que é promover uma exposição dessa que mostra o cruzamento das histórias da empresa com as pessoas? Pois é, Alessi, o ano passado, 2012, o Polo Petroquímico comemorou 40 anos. E aí a gente resolveu pensar em algo diferente para celebrar essa data tão importante, né? E aí a gente discutindo internamente chegamos à conclusão, falou assim, ó, não é a empresa que tem que contar a história de vida da região. Vamos deixar as pessoas que moram na região, as comunidades do entorno do polo petroquímico, contar essa história. E foi aí que surgiu o projeto, né? Projeto muito bacana, contratamos uma empresa especializada na área chamada Museu da Pessoa, que faz memória empresarial, e ela colheu durante meses, diversos depoimentos junto a 3 bairros aqui do ABC. Parque Capoava, que é Santo André, Sônia Maria e Silva Maria são bairros de Mauá. São os bairros mais próximos ao polo. E uma história riquíssima de vida dessas pessoas que ao longo do tempo vieram morar aqui, migraram de outros estados ou já eram aqui do ABC e vieram morar aqui do lado e viram o crescimento do polo petroquímico, né? A gente entende que hoje qualquer empresa, qualquer indústria, em qualquer região que esteja, tem que ter uma relação muito próxima com a comunidade, uma relação positiva, que gera conflitos em alguns momentos, natural da vida humana, né? Mas que tem que a gente chama essa licença social, né? Então esse projeto provou que a comunidade do entorno aqui tem uma visão positiva da empresa, entende que a empresa é muito importante para o desenvolvimento socioeconômico da região e a gente, empresa, tem simplesmente a percepção de que sem essa comunidade não existiria polo petroquímico. Então acho que foi bom para ambos os lados. Legal. E a gente percebe ao longo desse tempo todo que houve um processo de amadurecimento, de evolução da própria empresa e até das condições em que você desenvolve o trabalho, porque a tecnologia tem um avanço astronômico. Aí sempre o prefeito Donizete Braga conversava comigo e ele falava da importância do polo petroquímico, da Braskem, para a economia de Mauá, mas não só para a economia. Agora vocês se colocam, eu acho que essa relação melhorou muito com o entorno, com a população, a partir da consciência também social, que não é só aquela história que eu gero emprego, eu gero recursos, eu gero divisas para as cidades, mas eu tenho que gerar também condições melhores de vida para a população. Eu acho que essa consciência que foi sendo tomada ao longo dos tempos e que, graças a Deus, ela melhorou muito, né, nos últimos, é que permite esse bom relacionamento hoje, né? Perfeito, Alessio. Concordo plenamente com suas palavras. Para a gente é muito claro que... bom, a indústria evoluiu muito nos últimos anos, né? A indústria, a cobrança da sociedade, né, cresceu demasiadamente para o lado bom, positivo, exige mais. A cobrança, a fiscalização, tudo isso exige que as empresas tenham uma outra postura atualmente. E eu posso dizer com tranquilidade que a Braskem tem uma postura muito focada em desenvolvimento sustentável, né? A gente olha muito para as questões ambientais, para as questões sociais, dentro e fora da empresa. A gente tem, por exemplo, para trazer para o caso prático, ecoindicadores. O que é isso, né? A gente acompanha, por exemplo, a utilização de recursos e a geração de resíduos. Então, por exemplo, ano a ano, a empresa produz mais consumindo menos água. Ano a ano, a empresa produz mais, gerando menos resíduos em quantidade, em volume. Ano a ano, a empresa produz mais, gerando menos efluentes. A gente conseguiu implementar o ano passado, aqui no ABC, o Aquapolo Ambiental, que é um projeto belíssimo. Hoje, a gente utiliza 100% da água, e eu falo para vocês que é muita água que a gente consome, vem de um projeto de uma estação de tratamento de efluentes da Sabesp, uma ETE,
que a gente... Custou só 270 milhões, alguma coisa assim. Com investimento da iniciativa privada. E o que justificou esse investimento desse porte? A Braskem assinou um contrato para garantia de consumo dessa água por 41 anos. Então, justificou o investimento porque a gente vai pagar essa conta ao longo do tempo. Então, hoje, 100% da nossa água vem, o que a gente chama água de reuso, e com isso a gente economiza o quê? Água pura para a população. Então, as empresas têm que ter essa consciência socioambiental e eu garanto a vocês que a Braskem atua nessa linha com convicção. Esse é só um caso concreto. Eu quero até mostrar outros, porque eu tenho interesse disso. O programa tem essa linha do jornalismo ambiental, de estar preocupado com isso. E fica aqui o convite, sempre que a Braskem tiver algo a comunicar para a população, a conversar, a gente está aqui. Eu quero lá fazer uma visita, mostrar esse trabalho de vocês, que eu conheço um pouquinho. Quero conhecer mais a fundo e poder levar isso para o meu público telespectador. Muito obrigado, agradeço o espaço e o convite aqui reforçado. Você, dentro da empresa, você vai ter uma visão muito bacana de tudo que a gente faz. Obrigado, viu, Anderson? Esse é o Flávio Chantre, gerente de Relações Institucionais da Braskem, que conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Programa que não acabou, não. Em 1 minuto a gente está de volta. Até já. Eu adorava estar grávida. A gente estava muito feliz. No 8º mês de gravidez, eu comecei a sangrar. O Antônio correu comigo para o hospital. Eu precisava de um ultrassom para saber qual era o problema, mas a máquina não estava funcionando. Meu nome é Francisca e eu não precisava ter morrido. Hoje eu estaria batizando minha filha. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e nesse bloco Café com Letras que eu gravo aqui na Superbanca do meu amigo João Martinelli, eu vou falar hoje de mergulho. Não é mergulho em livros, em revistas, em jornais, não. É mergulho literalmente na água, porque eu tenho a honra e a satisfação de receber na Superbanca os meus amigos, o Márcio Canhace e o César Torre. Márcio, obrigado por me visitar aqui. Eu vou passar o microfone para ele, porque ele vai conversando e passa para o César depois. Boa noite, Joaquim. Prazer é nosso estarmos aqui. Bom, como você disse, nós temos a Scuba Lab, somos instrutores de mergulho e tanto eu quanto o César com 20 anos de experiência no mergulho. E... Você começou com 5, então, né? Praticamente, né? Não, deixa eu só cumprimentar o César, a gente já começa a fazer. César, obrigado pela visita aqui. Boa noite, Joaquim. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui, tá, dando essa entrevista para vocês e contribuindo, né, para a divulgação e propagação do mergulho, né? Verdade. Deixa eu mostrar para os telespectadores e quem quiser saber um pouquinho mais, vai saber bastante na entrevista. Mas aqui na Superbanca também você encontra a revista Mergulho, que eu já antes me certifiquei. Eles me garantiram que tem qualidade editorial para vocês se divertirem, conhecerem um pouquinho. Vamos falar um pouquinho, como é que foi a ideia aí de fundar a Scuba Lab? O que é a Scuba Lab? Bom, a Scuba Lab, ela surgiu num bate-papo meu e do César. O César, ele já trabalhava com mergulho, com manutenção de equipamento de mergulho, e certo dia eu levei meu equipamento lá para fazer manutenção. Nós já tínhamos trabalhado junto em outra escola e ambos tinham saído dessa escola. E aí eu comentei com ele, por que não a gente montar a nossa escola com um perfil que nós gostamos de trabalhar? E ele gostou da ideia e estamos aí com a Scuba Lab há 5 anos. Quer dizer, então, ela também, além dos cursos, ela também ainda dá manutenção em equipamentos? A Scuba Lab já existe formalmente há 15 anos no mercado como manutenção. E a partir desse bate-papo com o Márcio, a gente resolveu fazer essa parceria aí, e aí criou a Scuba Lab Mergulho, cursos e turismo, né?
E estamos aí, ganhando mercado, graças a Deus hoje com o maior nível de certificação no mercado, né? É isso que eu queria. O Márcio fala um pouquinho a respeito disso. Como é que é essa certificação? Estava vendo no site, aliás, o site que eu recomendo para quem quiser saber alguma coisa a mais ainda da escola, que é o scubalab.com.br. Scubalab.com.br. Tem várias informações, fotos maravilhosas. Como é que é essa certificação internacional? Bom, tanto os mergulhadores quanto os instrutores de mergulho, todos têm que receber uma certificação, uma carteirinha, o que o pessoal, alguns chamam de brevet, né? É uma carteirinha que garante que aquela pessoa fez realmente um curso de mergulho reconhecido, né? A maior certificadora de mergulho no mundo é uma certificadora chamada PADI. E nós temos o privilégio de trabalhar com essa certificadora, então nós emitimos um certificado internacional. É muito importante, quem for procurar um curso de mergulho, procurar um curso de mergulho que tenha uma certificadora internacional. Certo. Porque ele sabe que em qualquer lugar do mundo, se ele for mergulhar na África, ou se ele for mergulhar na China, no Japão, no Caribe, aquela certificação dele vai ser reconhecida e vai ter validade. Deixa eu perguntar para o César agora, como é que é mais ou menos o curso? A pessoa primeiro treina na piscina, depois vai para o mar, como é que é isso? A pessoa começa no primeiro final de semana com aulas teóricas e práticas, né? Meio período aula teórica e meio período aula prática. E depois que ela termina essa primeira fase, faz a prova e passa nessa prova, ela parte para uma segunda etapa que é o check-out, né? Ou alguns chamam de batismo, que é feito no mar, em Angra, Paraty, São Sebastião, Ubatuba, em vários lugares que a gente costuma fazer. Legal. E qualquer pessoa pode se candidatar aí a ser aluno ou ser um mergulhador? Praticamente, Joaquim, praticamente qualquer pessoa. O mergulho é uma atividade que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, acreditam que é uma atividade bastante perigosa, é muito pelo contrário, é uma atividade bastante segura, né? Existem estatísticas provando que realmente o mergulho é uma prática muito segura. Tanto é que crianças a partir de 10 anos de idade podem começar a prática do curso de mergulho autônomo, que é o mergulho com cilindro que a gente pratica. Sim. E o limite de idade não tem, desde que se tenha a aprovação médica, né, um atestado médico dizendo que aquela pessoa tem condição de praticar o mergulho, ela está apta para fazer o mergulho. Legal. E esses mergulhos, César, que você falou aí depois que o batismo é no mar, os locais são escolhidos. Eu estava até, quando eu vim para cá para gravar essa entrevista, estava vendo uma reportagem na televisão sobre um problema com um paraglider lá no Rio de Janeiro, que pegaram uma nuvem. E aí o instrutor começou a rezar porque não sabia mais o que fazer. Acontece de, às vezes, você mergulhar e chegar num lugar totalmente escuro, assim, ou cada local é previamente estudado para não ter esse risco? Antes de a gente ir para um mergulho de turismo com os alunos ou com o turista, é feito todo um estudo de previsão de tempo, porque se não há condição, nem o barco sai da marina e nem nós podemos mergulhar. Existe uma grande diferença entre condições de mar para navegar e condições de mar para mergulhar. Uma coisa não tem muito a ver com a outra. O mar pode estar muito bom para navegar, mas impraticável para o mergulho. Então a gente procura fazer previamente um estudo disso. Legal. E, Márcio, o mergulho chega a ser em águas profundas ou tem um limite aí para isso? Todos os mergulhadores que nós chamamos de mergulho recreativo, que é o mergulho que nós praticamos, ele pode ser praticado numa profundidade máxima de 40 metros. Tá? Mas cada curso tem um limite de profundidade. Então, por exemplo, o mergulhador que faz o curso básico, a gente limita, ou a PAD limita, esse mergulhador a uma profundidade máxima de 18 metros. E depois vem outros cursos que, conforme ele vai fazendo, ele vai aumentando o limite de profundidade dele. Vai podendo descer mais. Vai podendo descer mais, fazer um mergulho mais fundo. E, obviamente, eu só brinquei na superfície, mas quando a gente mergulha mais, é um paraíso que se vê lá embaixo. Né? A sensação é indescritível, né? Serve, inclusive, como um processo de relaxamento para muitas profissões. Sem dúvida, sem dúvida. Maravilha. E o pessoal que quiser ter mais informações deve procurar o Scuba Lab. Tem o site que a gente já falou. Onde é que vocês estão instalados?
Nós estamos na rua 15 de agosto, número 77, São Bernardo do Campo, próximo ao Sindicato dos Metalúrgicos. Certo. Tem um telefone de Tem, o contato? telefone é 4339-7390. Legal, repete aí porque o pessoal não... 4339-7390. Legal. E quem aparecer lá dizendo que assistiu o programa, recebe de cara, no mês de setembro, 20% de desconto no curso. Opa, olha aí, o telespectador do programa Jaqueline já tem essa vantagem. Tenho certeza que, espero que muita gente apareça lá. Infelizmente, por hoje a gente vai ficar por aqui. A gente mostrou imagens aí da escola, das atividades, e o programa fica à disposição quando tiver novidades. Tá ótimo, Joaquim. Obrigado, Ótimo, Márcio. muito Obrigado, obrigado. César. Muito obrigado. Esses foram o Márcio e César da Scuba Lab de São Bernardo, Escola de Mergulho, que conversaram com vocês, amigos telespectadores do programa Jaqueline. Programa que não acabou, não. A gente está de volta já já. Eu estava no quintal almoçando com minha mulher. De repente, bateu uma dor muito forte. Me disseram que eu precisava esperar 6 meses para passar com um cardiologista. Meu nome é Edson e eu não precisava ter morrido. Hoje seria o nosso aniversário de 20 anos de casamento. Pois bem, amigos telespectadores do programa Jaqueline, eu tenho certeza de que vocês se deliciaram com essa quantidade enorme de informações. Os 2 blocos de entrevistas do Martim, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, sindicato que comemora 80 anos de atividade. As entrevistas sobre a doação de sangue do pessoal do São Bernardo, o Luiz Fernando Teixeira Ferreira, o prefeito Luiz Marinho, o doutor José Augusto Barreto, que é o superintendente-geral da Colsan em São Paulo, o Teobaldo Antônio de Carvalho, doutor Teobaldo, gerente regional da Colsan no ABCD e também na Baixada Santista, a entrevista com o prefeito Donizete Braga, do PT de Mauá, essa exposição belíssima do Museu da Pessoa, entrevista com a Márcia Ruiz, entrevista com o Flávio Chantre, da Braskem. Vocês ficaram sabendo de coisas importantíssimas e essa verdadeira lição de que todo mundo é capaz de praticar mergulho. A Scuba Lab oferece essas condições para vocês, a entrevista com o Márcio Canhace, com o César Torres, enfim, informações que eu tenho certeza que enriqueceram o seu dia a dia. Por isso, eu conto com a sua audiência na próxima edição. Até lá!